Oi, gente, vamos lá? Olha só, antes de nós começarmos, a tia quer falar com vocês, lembrar vocês que uma reportagem, ela tem o título principal, no caso da nossa aí, como vivem os índios hoje? É uma pergunta. Logo abaixo desse título, nós temos o olho, né? Ou a linha fina, que é esse daqui, ó. Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Isso aqui é o chamado olho ou linha fina de uma reportagem. Aqui é o título principal. E dentro da reportagem, nós também podemos encontrar os intertítulos, que no caso aqui, por toda a parte, aqui é um intertítulo dentro do título principal, que foi Como Vivem os Indígenas Hoje. Aqui, ó, mistureba e nas cidades, tá bom? São os intertítulos desta reportagem. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa correção? Vamos para a página 63, interpretação escrita. Número 1. Escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, quem tirou, tá? O trecho vai ter que vir entre aspas, tá? Então, nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Fechem aspas. Quem achou outro trecho, só postar para a tia, tá bom? 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresentam 3 intertítulos: Por Toda Parte, Mistureba e Nas Cidades. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Quem colocou que os intertítulos servem para organizar melhor as ideias, para facilitar melhor o entendimento do determinado assunto? Ok, tá? B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Por toda a parte, 1. 2. Mistureba. 3. Nas cidades. Trata da troca cultural entre indígena e sociedade não indígena. 2. Mistureba. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades. 3. Aborda onde vivem os indígenas atualmente, nas mais diversas regiões do país. 1. 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. Letra A. De quem é essa fala? Do antropólogo João Pacheco de Oliveira. B. Que pontuação é empregada para sinalizá-la, para sinalizar a fala do antropólogo? As aspas. Muito bem. Número 4. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Quem marcou para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto? Acertou. Segunda opção. Número 5. Releia o trecho a seguir.
Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Letra A. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Índios. B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, para não repetir índios, índios, índios. Então, foi substituído índios pelo pronome eles. Então, aí, ó, a reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas e depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos apresentados. Foi o que houve, né? Agora vamos para a página 66, quando vamos trabalhar os pretéritos perfeito e imperfeito. Olha aqui, gente. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Pretérito perfeito é aquele pretérito que ocorreu um fato em um determinado momento. Por exemplo, eu pulei corda. Em um determinado momento do meu passado, eu pulei corda. Ela cantou na escola. Então, em um determinado momento, ela cantou na escola. Não era algo habitual, que acontecia sempre. Por isso que é pretérito perfeito, que ocorreu em um determinado momento. Eles plantaram uma árvore, ok? Agora, pretérito imperfeito. Imperfeito era o que ocorria habitualmente, tá? Ou seja, sempre acontecia. Por exemplo, eu pulava corda. Aqui acontecia que eu pulava sempre corda. Ela cantava na escola, então era algo que ocorria quase sempre. Eles plantavam árvores, era algo que ocorria quase sempre, tá bom? Então, estamos aí bem esclarecido os dois pretéritos. Pretérito imperfeito é aquele em que algo acontecia habitualmente. E pretérito perfeito era algo que ocorria momentaneamente, ou seja, de vez em quando, não era algo habitual, ok? Então, vamos lá, página 66. Número 1. Observe as cenas e contorne as formas verbais, os verbos presentes em cada fala. Cena 1. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Cena 2. Na infância eu tomava suco no café da manhã. Na cena 1, qual é o verbo? Tomei. Na cena 2, qual é o verbo? Tomava. Então, vocês vão circular. Letra A. Essas formas verbais transmitem uma ideia de passado. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, possuem diferenças de sentido quanto ao tempo. A gente já viu isso daí. Vamos lá, letra B.
Quais os personagens falam de uma ação habitual? Ou seja, que costumava praticar no passado, que quase sempre ocorria. Que forma verbal foi utilizada? Então, qual dos personagens? A mulher, na cena 2. E qual é o verbo? Tomava. C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente? Que forma verbal foi utilizada? Então, qual personagem? O menino, na cena 1. E qual é o verbo? Tomei. Então, a gente já viu aí a diferença que há de um pretérito para o outro. Aqui, gente, olha aqui, ó. Nós temos o verbo tomar, que é o verbo de primeira conjugação, pois termina em ar. E aí, eu tenho aqui as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. No presente, o verbo tomar é eu tomo, tu tomas, ele toma. Nós tomamos, vós tomais e eles tomam. Então, essa terminação aqui, tomo, o, é uma terminação. Todos os verbos terminados em ar, ou seja, de primeira conjugação, no presente vai terminar assim. Por exemplo, o verbo plantar. Eu planto. Tu plantais. Ele planta. Nós plantamos. Vós plantais e eles plantam. São as terminações que devem ser respeitadas. Assim, no pretérito perfeito. Eu tomei, o ei é uma terminação. Tu tomaste, aste é a terminação. Ele tomou, ou. Nós tomamos, amos. Vós tomastes, astes. E eles tomaram, aram, tá? E aqui o pretérito imperfeito era algo que acontecia quase sempre, né? Rotineiro. Então, eu tomava, ava é a terminação. Tu tomavas, avas é a terminação. Ele tomava, ava. Nós tomávamos, tá? Então, aqui, ó, ávamos é a terminação. Vós tomáveis, áveis, também é a terminação. Eles tomavam, então, avam é a terminação. Então, nós temos que nos atentar que todos os verbos de primeira conjugação vão terminar exatamente como eles terminaram, ok? Vamos lá. Página 68, número 1. Observe a capa do livro a seguir. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Letra A. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mandava, do verbo mandar. B. Em que tempo está presente... Em que tempo está essa forma verbal? Ou seja, em que tempo está o verbo mandava? Pretérito imperfeito. C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão não manda mais no Carlinhos. 2. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Você vai elaborar uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito, ou seja, algo que ocorreu em um determinado momento. Então, vocês irão postar a frase de vocês, tá bom?
Página 69. Número 3. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Antes, a vovó pam 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 e eu pam 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 com a lã. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu pam 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 a vez. Letra A. Reescreva a frase do primeiro quadrinho. Primeiro, empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Como que ficou? Antes, vírgula. A vovó tricotava e eu brincava com a lã. Ponto final. B. Reescreva a frase do segundo quadrinho, empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Como é que vai ficar? Agora, vírgula, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Ok? Olha os pontos de exclamação. C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Por quê? Porque a vovó não o deixa mais brincar com o novelo de lã, né? Por isso que ele ficou chateado. Letra D. Reescreva a frase no primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Olha aí a dica, gente. Atente para a concordância entre os verbos e as palavras vovós e nós. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Olha o acento no ávamos, tá? Brincávamos com a lã. Letra E. Agora reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós. Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Então, olha como vai ficar a frase. Agora, vírgula, com a máquina de tricotar automática, vírgula, nós perdemos a vez. Olha o ponto de exclamação. Página 70. Número 4. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Então, nós vamos colocar o verbo nestes dois tempos. Eu canto na escola. Eu canto. Tempo presente. Então, agora vamos colocar no pretérito perfeito, depois o pretérito imperfeito. Eu canto na escola. Pretérito perfeito. Eu cantei na escola. Pretérito imperfeito. Eu cantava na escola. B. Meu irmão gosta de ir ao teatro. Pretérito perfeito. Meu irmão gostou de ir ao teatro. Pretérito imperfeito. Meu irmão gostava de ir ao teatro. Não esqueça os pontos. Ponto final aí. C. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Pretérito perfeito. Meus avós nos ensinaram com a M, hein, gente? Boas maneiras. Pretérito imperfeito. Meus avós nos ensinavam boas maneiras. Letra D. Meus pais chegam tarde do trabalho. Pretérito perfeito. Meus pais chegaram
tarde do trabalho. Gente, aram, tá? AM. Agora pretérito imperfeito. Meus pais chegavam tarde do trabalho. O número 5, vocês irão postar para mim, tá? Está assim: junte-se a um colega e pesquise em jornais e revistas uma frase com um verbo no pretérito perfeito e uma com um verbo no pretérito imperfeito. Então, vocês vão fazer e vão postar para mim, isso aqui individualmente, ok? Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Estudem, gente, tá? E olha a leitura do livro, tá? Então, tá bom. Beijos. Boa tarde para vocês.